Saudações, buscadores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dialetos da Alma. Um intercâmbio de informações valiosas para você amar cada vez mais a sua segunda-feira. Eu sou Regina Penzo. E eu sou Felipe Queiroz. Juntos vamos percorrer essa jornada em busca de clareza, distinção, coragem e realização. E o episódio de hoje tá bem especial. Eu acho que eu já repeti isso algumas vezes. Todos os episódios foram muito especiais. Muito especiais. Nossa, tô apaixonado pelo conteúdo que a gente está trazendo aqui. E a gente vai falar sobre fluindo entre o caos e a ordem. O que é caos, o que é ordem, o que é fluxo. É exatamente sobre esse momento de dei o passo, e agora? Saí do CLT, e agora? Ou saí da empresa que eu estou trabalhando já há alguns anos, e agora? O episódio de hoje é sobre e agora? Sim, porque esses primeiros passos após uma transição de carreira ou uma mudança de área ou de empresa é muito importante, porque se fala tanto, né, até a transição da carreira, mas e depois? Tem tanta coisa que acontece, nós estamos até passando por isso, né, Fê? Uhum. Então, esse episódio vem trazer mais clareza nesse ato de coragem, para ficar cada vez mais, falar de alguns sabotadores ou falar de algumas armadilhas que podem acontecer também durante esse processo. Então, é importante a gente trazer consciência para o que é necessário para que essa transição de carreira seja bem sucedida. Então, esses primeiros passos, eu já começo falando, até por experiência própria, o quanto a disciplina é um ato de amor. E é tão importante nesse começo da jornada, dessa nova jornada. Uhum. Lembrando que, nesse momento, se você saiu do CLT, você é quem manda e desmanda. Então, você tem que, o tempo todo, negociar com você mesmo. Porque você é o seu patrão, você é o seu chefe, você é o seu gerente, você é o seu gestor, você é o seu supervisor, você é o seu presidente. Todos os cargos é você ali, a partir do momento que você empreende. E aí fica mais desafiador você lidar com tudo isso, porque você está negociando tudo aqui dentro. Existem todos aqueles agentes sabotadores falando dentro da sua mente, e existe o seu eu empreendedor, existe o seu eu superior, e o que é o eu superior? É a voz que te aproxima do bem maior, é a voz que te aproxima da fluidez. Sim. Sim, essa fluidez tão importante que a gente vai falar um pouquinho dela hoje, né? E quando eu fiz a minha transição de carreira, uma das coisas para mim, e que isso, na verdade, desde que eu fiz, isso é algo para mim que é contínuo, né? O quão importante é a gente saber separar o tempo para mim, né? Eu tenho uma das minhas inspirações, uma das minhas mentoras, ela fala, é o tempo para mim e depois o tempo para o meu servir. E é muito importante a gente ter isso bem definido, porque quando a gente faz essa mudança, principalmente para quem está indo para o empreendedorismo, a gente não tem aquela agenda cheia de reuniões, de projetos que vão acontecendo logo no primeiro momento e que muitas vezes isso a gente pode entrar no caos. Muitas vezes eu vejo isso acontecendo com várias pessoas e aí você entra no caos, você entra numa procrastinação, você entra numa falta de organização mesmo. Então, é importante que você separe, olha, eu vou dedicar tantas horas para mim, porque você também buscou essa conexão com o seu servir, com a sua saúde física, mental, com seus estudos, e você pode ter essa liberdade também de agenda. Então, como que você se organiza é muito importante nesse primeiro estágio. Uhum. É importante ressignificar a disciplina, como você trouxe, que
até 4, 5 anos atrás, eu enxergava a disciplina como algo que aprisionava, que eu vou ter que entrar numa rotina, eu vou ter que fazer aquilo dia após dia, todos sempre no mesmo horário, e eu ficava totalmente desconfortável com essa ideia. Mas até como um dos filósofos trouxe, enquanto todo mundo falava que liberdade é fazer o que você ama, não lembro se foi Kant que falou: liberdade é você fazer o que você não quer. Uau, Porque se você só faz o que você quer, você vira refém do prazer. uau, Então, a verdadeira liberdade, ela é construída a partir de coisas que você não está muito afim. Não é tão gostosa assim a disciplina no começo. Depois que você entra no flow, ela fica maravilhosa, porque aí o corpo acostuma com aquele padrão. Mas até você conquistar isso, principalmente os primeiros 21 dias, eles são mais desafiadores. E aí, a partir do 21º dia, tudo vai ficando mais fácil. Então, a partir do momento que eu ressignifiquei isso na minha vida, aí sim eu comecei a enxergar a disciplina como um aliado. perfeito. Nossa, disciplina, você trouxe uma reflexão muito importante para mim, porque é diferente de rotina, né, que é isso que você falou. Às vezes, a rotina, você pode fazer ela em diferentes formas, né, não precisa ser tão tão uma prisão, ou sempre no mesmo horário, sempre da mesma forma. Mas é importante você ter uma disciplina com os seus compromissos, com os seus horários, com as suas atividades. Então, por exemplo, alguma ferramenta que vai te ajudar a você ter gestão dos seus hábitos, defina alguns hábitos. A gente falou sobre o milagre da manhã aqui num dos episódios, a importância de você, né, acordar cedo, meditar, cuidar da sua saúde física, faça uma atividade física. Então, isso não só quando você faz a transição de carreira, mas isso principalmente quando você faz é muito importante, porque isso vai te dar energia para continuar nessa nova jornada de vida que está se iniciando. Então, essa questão dos hábitos, das rotinas, eu vejo eu vejo por mim a diferença que é nos dias, né, que eu tô lá, que eu acordo cedo, eu medito, eu faço yoga, a gente faz check-in, eu faço a minha leitura matinal, para depois começar as minhas atividades, é num outro lugar, e a constância disso tem me levado para outro patamar, sabe? Uhum. Então, eu vejo isso como muito importante para esses primeiros passos dessa jornada. E a gente tem esses sabotadores que você começou a falar, não é, Fê? Esses Uhum. agentes predadores. Conte-me mais. Sim, temos predadores muito relacionados à autoconfiança, de você não acreditar muito que você vai ser capaz de tocar um projeto seu ou de você ter uma outra performance numa outra empresa que você venha a trabalhar. Você pode acabar se conectando ali com alguns predadores relacionados ao julgamento de, nossa, eu descobri que a minha vocação, o meu propósito está muito conectado à arte. E você veio, por exemplo, da administração ou da engenharia. Como que isso vai ser recebido pela sociedade? E, e é importante também dizer uma coisa que eu aprendi no meio do ano passado. As nossas redes sociais não são para os nossos amigos e para a nossa família e para os nossos seguidores. As nossas redes sociais são para nós. Você não faz esperando a aprovação das pessoas. Lógico, você busca ali estabelecer o, o, o mínimo para atingir um engajamento, para você ter algum alcance naquela publicação que você está fazendo, mas isso é uma consequência da sua autenticidade. Porque não adianta nada você fazer um conteúdo que vai ter milhares de likes e você tá infeliz por dentro. Você fala, nossa, por exemplo, pessoas que colocam terninho para fazer uma publicação, pessoas que alugam carro
para fazer uma publicação, porque ou vão para um lugar muito caro para ter mais likes, e o quanto que isso tudo está conversando com você. Então, é importante observar esse medo do julgamento alheio. Sim. Nossa, isso foi muito. Eu vi muito isso quando eu saí do corporativo. Porque muitas pessoas estão nesse lugar. Nossa, mas o que vão pensar? Ainda mais quando a mudança é muito brusca, né? Como é de uma carreira. Uma coisa é você, às vezes, fazer uma expansão de carreira, você continuar, às vezes, no mesmo segmento, ou você continuar interagindo, ou até dentro do corporativo. Mas muitas pessoas, elas têm uma mudança até radical. E se você for pensar no que o outro vai pensar de você, você está totalmente desconectado com a sua alma. Porque o mais importante é o que sua alma quer que você manifeste aqui. Então, eu até num dos episódios eu mencionei o livro A Coragem de Não Agradar. Eu tô apaixonada por esse livro. Eu super recomendo que todas as pessoas leiam, porque elas falam justamente sobre essas relações interpessoais. E qual é o meu papel? Então, nesses primeiros passos, tá muito conectada com você mesmo, independente do que o outro vai pensar, né? Rede social é uma vitrine. Você tem que olhar ela como ali uma ferramenta de divulgação do seu trabalho, sem expectativa e pegando muito a sua autenticidade, que eu vejo que essa é a chave. É você honrar essa alma, esse espírito que está aqui na Terra. E um dos pontos que eu vejo muito também, Fê, é o medo de fracassar. Sabe? As pessoas às vezes estão começando a jornada, ou muitas vezes até nem começam pelo medo de fracassar. Mas, nossa, mas será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir me manter? Será que eu vou ter cliente? Será que eu vou conseguir vender meu servir? Será que as pessoas vão achar que isso tem algum valor? E aí se paralisa. E aí uma das perguntas para mim que foi chave, e eu deixo essa pergunta para você refletir, que está ouvindo a gente, é: o que de pior pode acontecer se o que você está chamando de fracasso é o quê? É você talvez voltar para algum outro trabalho? É talvez você ter que mudar um pouco o seu padrão de vida? Qual é o pior? Só de você gerar clareza disso, você falar: ah, é isso? Ok, vamos embora. É um processo muito parecido quando você vai tirar um medo irracional de uma criança, por exemplo. Você pergunta para a criança: você tem medo do quê? Ah, tenho medo do bicho-papão. Então tá, você vai desenhar aqui nesse papel o bicho-papão. Aí a criança desenha, você fala para ela: aí, tá aí o bicho-papão. Que, que vai acontecer? Tem nada. Então, a partir do momento que você identifica, você coloca isso dentro de um quadradinho, fica muito mais fácil de você encarar. Para quem é fã de Harry Potter, tem uma cena de um dos filmes de Harry Potter que você se encontra, você enfrenta seus piores medos, né? Justamente para trazer isso para consciência. Então, só me veio aqui porque sou bem fã e não podia deixar de comentar. Gostei. E outro predador nesse sentido do empreender é o perfeccionismo. Você quer lançar. Eu também tô nesse barco aí. Com o pezinho já fora, mas ainda me pego olhando para todos os detalhes. E a gente tem que lembrar que você está numa fase de experimentação. Você está dando os primeiros passos. Então é nesse momento que você mais pode errar. Então você não precisa fazer nenhum projeto megalomaníaco. Você faz o mínimo viável. Você pega e, por exemplo, eu tenho vontade de fazer uma. Eu gosto muito de cantar e eu quero abrir algumas sessões de cantoterapia. Tá, eu não preciso fazer um Instagram, fazer 9 posts, investir em tráfego, para daí eu ver se era isso que eu queria fazer mesmo ou não. Não, eu mando mensagem para algumas pessoas que você conhece
e fala, fulano, tô com um novo produto aqui e tô procurando algumas pessoas, tô contemplando algumas pessoas com esse servir de presente. Você toparia fazer uma sessão comigo de cantoterapia? Interessante, toparia. Ou não, não tô nessa pegada aí de cantar. Pronto. Você já está validando o seu produto sem ter feito nada de divulgação, mandando apenas uma mensagem. É engraçado você mencionar isso, porque eu tenho essa do perfeccionismo, para mim é orar e vigiar. Muitas vezes eu tenho que muita autoobservação para ele não me paralisar. Mas logo quando eu saí do mundo corporativo, eu lembro que eu comecei com 2 servir, né, a terapia multidimensional e o mapa numerológico. E eu fiz exatamente isso, eu falei: "Gente, eu fiz a formação de numerologia, eu preciso fazer mapa". Eu mandei para vários amigos, vários grupos, falando: "Pessoal, eu tenho aqui um valor simbólico", e ainda metade eu lembro que eu doei para o meu projeto de voluntariado do grupo que eu fazia parte. Falei: "Gente, aqui era um valor simbólico", na época era, sei lá, R$ 90, "e metade eu vou doar". Meu, veio, sei lá, umas 40 pessoas. Eu fiquei fazendo mapa por meses, porque ele é bem complexo, mas isso me trouxe o tal do feito é melhor que o perfeito. Isso me trouxe uma maestria e até o nível depois que eu trouxe para os meus atendimentos, foi muito por essa experimentação que eu fui fazendo nesse período. Então permita-se errar. As pessoas que têm, sobem muitos degraus ou que tem muito não é que ela fez uma vez e já tá lá no Instagram fala muito lá do 6 em 7 e tudo mais, é muito tentativa e erro. Tenta uma vez, vê o que ficou bom, o que não ficou, o que precisa aprimorar, né, faz um MVP. Então, eu tô falando para vocês, mas isso eu falo para mim também, tá, porque isso é uma jornada contínua que eu faço nas minhas reflexões, sempre que eu tô para lançar algum produto ou mudar alguma coisa no meu atendimento, eu aprendi muito isso, essa questão do feito é melhor do que perfeito. Coloquei um post-it até na minha mesa de trabalho, porque é muito importante não se deixar paralisar, porque senão gera uma frustração, uma inquietação, de você não estar colocando o seu servir no mundo. É até um egoísmo, a gente fala, você não trazer o seu servir para tantas pessoas que estão esperando. Uhum. Maravilhosa essa frase. Nossa, e é impressionante como muitas vezes a gente cai nesses lugares e nem percebe. E é importante também durante todo esse processo, a hora que você se pegar em um desses lugares, seja dentro de algum desses predadores que a gente comentou, ou seja dentro dos sabotadores que a gente já falou, não se criticar, porque aí você está ativando o superpoder do sabotador crítico. Então, a hora que você percebeu que você tá ali no perfeccionista, não é, olha lá, você de novo, perfeccionista, nossa, pelo amor de Deus, ai, mais um dia aqui, eu perfeccionista, quando é que eu vou tomar jeito, meu Deus do céu. Não, não é isso. É você até esboçar um leve sorriso a partir do momento de, olha lá. Senão também cai no sabotador da vítima, né? Aí Nossa, junta. um vai puxando o outro. Essas são as armadilhas. E um ponto que eu vejo, e aí tem algumas áreas bem mais profundas, que é a pessoa não valorizar todo o seu background, a sua história. Porque por mais que você está começando uma nova carreira, você tem uma história, uma jornada de vida que te trouxe para aquele local. E isso tem muito valor. Tem muito valor todos os aprendizados que você teve na vida. Então, se você teve algum caso, né, por exemplo, de alguma questão de quadro de saúde mental, se você teve toda a sua história, o que que você estudou, o que que você viveu, quais os aprendizados que você teve, tudo isso você pode transbordar no seu servir. Então, essa autoconfiança, né, que você falou no começo, está muito conectado também de trazer isso na hora de você colocar o valor no seu servir, né? Lembrando que preço é diferente de valor. Valor é tudo aquilo que você está entregando. E aí, muitas vezes as pessoas falam, mas será que vão pagar
isso para mim, e aí entra numa questão de não confiar no seu próprio taco, na verdade, né. Sim, eu já vi até muitos consultores e mentores de marketing digital, falando que é mais fácil você vender um produto de 5.000 do que um produto de R$ 500. Produto de R$ 500 te coloca numa categoria junto com todos os outros produtos de R$ 500. E quantos existem no mundo? Agora, se você cria um produto de R$ 5.000 e que valha realmente R$ 5.000, isso fica muito mais fácil de você difundir no mundo. Então, quando você estiver pensando em começar a empreender, não considere que você está começando agora, dependendo do que você vai fazer, porque você tem toda uma jornada. Você passou, às vezes, 10 anos exercendo uma função, e agora que você vai empreender nesse lugar, não é começar do zero. Então, faça sim um benchmarking, faça uma pesquisa de mercado, vê o que seus concorrentes estão fazendo, se posicione, vê onde que você está entregando mais, onde que você está entregando menos. Então, não é porque você está começando que você tem que cobrar pouco. Perfeito. E isso, assim, especificamente em mundo de terapeuta e de espiritualidade, isso é bem comum. A gente vê E se você entra muito, nessa guerra do preço, todo mundo sai perdendo. sim. E, né, dinheiro é bom, a gente gosta, então por mais que a gente tenha até o pilar espiritual, é a forma que você olha quantos cursos que você já fez, quanto você já investiu em você, então tudo isso faz parte, então isso também tem que ser valorizado. Então acho que só pegando mais esse gancho. E tem mais um, eu gosto bastante, de um livro, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Chopra, e tem uma lei que é a lei do mínimo esforço, que eu gosto bastante. E lá, fala muito sobre essa questão que fazer menos com mais, na verdade, né. Então, por exemplo, quando a gente aqui está falando de transição de carreira, a gente está falando de você muitas vezes estar no trabalho do corporativo, e eu posso falar por mim, quantas jornadas de tantas horas de trabalho, 8, 10, 12 horas de trabalho, e para entregar uma certa quantidade de de um legado que eu estava deixando. E quando você faz a transição de carreira, você tem essa oportunidade de reavaliar tudo isso. Como que você pode entregar muito mais do seu servir conectado com a sua alma com um menor esforço? Então essa reflexão é muito importante também, porque senão você pode entrar de novo num ritmo workaholic, Uhum. de uma autocobrança muito grande e achar que você precisa trabalhar muito. Então eu vejo, e eu passei por isso depois do meu primeiro ano de transição, eu tive essa autoobservação que eu estava indo para a mesma direção, e aí eu parei e falei: "Não, o que que eu quero? Se eu tenho essa oportunidade de fazer diferente, eu vou construir algo de uma maneira diferente". Uhum, perfeito. É importante olhar para essa nova fase como uma virada de página, e não à toa essa analogia com as páginas, porque uma ferramenta que me ajudou muito a trazer consciência sobre as questões que eu estava vivendo a partir do empreender foi anotar. Então eu anotava, e a partir do momento que eu via tudo aquilo no papel, eu falava: agora esse exercício ele é poderosíssimo. Se a gente fica dependendo do mental para perceber tudo, a gente não vai perceber. Mas a partir do momento que a gente se propõe a anotar, não, eu vou colocar no papel aqui todas essas questões que estão ou me impedindo de prosperar, ou colocar quais são os seus planos, colocar quais são os seus sonhos, tanto para o positivo quanto para o negativo. É importante você manter tudo isso eh, sendo anotado. E é uma coisa que eu faço também relacionada aos mentores. Quando eu vejo uma pessoa que no episódio anterior a gente falou sobre olhar para os mentores e que estão uma oitava acima,
eu comecei a não só olhar, como anotar. Eu gosto muito do Notion, sou fã do Notion. Quem não conhece essa ferramenta, depois que me falaram que o Notion é o seu segundo cérebro, eu falei, nossa, é isso, eu tava precisando de um segundo, que esse primeiro aqui, ele já tá um pouquinho sobrecarregado. E aí comecei a jogar tudo lá, então, por exemplo, eu vou lançar um negócio, eu já abro uma página do Notion, e é como se fosse um bloco de notas, só que com muito mais ferramentas. Se você não conhece o Notion e não quer conhecer essa plataforma agora, usa o que você tiver, usa um caderno, mas anote. Então, vai começar um projeto, já cria algum lugar para você ir fazendo o upload dos downloads que você traz. Então, você está fazendo download aqui sobre tudo. Você precisa dar vazão para isso, você não perde. Quantas ideias eu não perdi porque eu deixei de anotar? Então, sai anotando tudo. E sobre os mentores, é importante você observar quando ele publica alguma coisa, quando lança um produto novo, o que ressoou aí em você? Porque aí tudo isso vai ajudando a construir. E não fique com medo do Ctrl+C, Ctrl+V. Porque nunca vai haver Ctrl+C, Ctrl+V. Nunca. Você pode copiar os pontos e as vírgulas, mas você vai fazer de um jeito que só você sabe fazer. Porque é o seu background, é a sua vida. Cada um teve uma vida diferente, então na hora de entregar vai ser diferente. É a sua medicina que eu falei até no episódio anterior, é exatamente isso. E quando a gente fala dos mentores, é legal até, às vezes, diferenciar, e isso eu aprendi recentemente até. Porque, por exemplo, no episódio anterior, eu até comentei que eu tô com a minha mentoria para transição de carreira, e quando eu fiz a minha transição de carreira, eu fui atrás dessa rede de apoio para me amparar na minha transição. Quando eu fui lançar meu novo produto, eu fui atrás de um outro mentor que estava num outro local e que também estava ali, para mim era uma inspiração, porque ele já tinha percorrido alguns estágios de criar, por exemplo, uma mentoria digital. Então, eu fui atrás desse expertise, de alguém que me inspira, que faz de uma forma. Então, é muito importante nesse início, nesses primeiros passos, você buscar quem são suas fontes de inspiração. Porque através até dessas fontes de inspiração, você vai pegar algumas ideias, montando seus bancos de ideias, mais o seu expertise, seus skills, e aí isso vai virar a sua medicina. Né? A Paula Abreu mesmo fala muito isso. Eu libero todo o meu conteúdo, porque se alguém quiser fazer igual, não vai ser igual. Que é exatamente isso que você falou, Fê. Exatamente. E além dessa questão das mentorias, que é uma das formas, né, de rede de apoio, eu vejo muito importante, a gente já falou em outros episódios, essa questão da ambiência e do networking. Então, por exemplo, eu quero fazer algo diferente. Não adianta eu andar somente com os meus mesmos grupos de amizades ou me conectar com as mesmas pessoas do passado. Não estou falando para você largar todo mundo, né, dar beijo, tchau e seguir outro grupo. Não. Mas, por exemplo, hoje estou aqui nessa casa com o Fê, com as pessoas que moram aqui, porque eu me permiti dar um passo através de um mentor que eu admirava e admiro demais, que é o Murilo Gun. E eu falei, nossa, eu quero me conectar com a forma com que ele passa algumas informações, e eu sei que tem pessoas que também vão se conectar com ele, eu quero estar próxima dessas pessoas. E isso foi um duplo twist carpado na minha vida, porque me trouxe muitas conexões e muitas pessoas que fizeram com que minha mente abrisse. Então, esse é o convite. Permita-se estar em novos grupos, convida essas pessoas para tomar um café, para um almoço, para um chá, porque muitas pessoas também estão passando por esse processo de transformação, e aí você angaria novas forças para poder colocar ao seu servir. Ambiência. Olha que palavra bonita. Ambiência. Isso vale para tudo. Isso vale para sua referência de conteúdo, vale para sua referência de disciplina, que a gente falou no começo do episódio. Então, por exemplo, você
tem uma questão relacionada à disciplina. Busque ali dentro dos seus contatos quem é que tem uma disciplina. Então, naturalmente, por osmose, você vai adquirindo essas skills. Não é à toa que falam tanto sobre você ser o reflexo das 5 pessoas que você mais convive. Então, repriorize a sua rede de contatos de acordo com o que você acredita, com o que você almeja, de acordo com o seu propósito. Aí você fala, mas aí eu vou ver menos a minha mãe para poder ver mais uma pessoa para eu ter mais disciplina. O que que a sua mãe mais quer na vida? O que que uma mãe mais quer? Quer ver o filho feliz, quer ver o filho amando o que faz, quer ver a o filho tendo um impacto positivo no mundo. Sim. Então, ela vai super entender, ou quem quer que seja. Isso vale, às vezes, ali para o cônjuge, né, para o companheiro, para a companheira. E uma coisa que quero trazer aqui agora é sobre esse primeiro passo, depois que você faz a transição, né, que você começa a transição de fato, né, que você sai ou do corporativo, ou sai, ou está empreendendo num negócio que você não está gostando, né, porque isso vale para tudo, não é só para quem saiu do CLT. Não. Todos os movimentos são válidos porque a gente está falando aqui. Eu flertei muito e ainda flerto com a ideia do sabático. E o sabático, como é que foi? Aí eu quero abrir para você compartilhar aqui também, Rê, porque eu tinha uma ideia equivocada do sabático quando eu comecei. Porque o sabático não é um lugar, não é um momento para você ficar somente ali desconectado do trabalho e se conhecendo, né? Eu fui muito para dentro no começo do sabático e acabei não indo muito para experimentação. E depois eu entendi que o sabático era uma excelente oportunidade de trabalhar. Sabático não é um sinônimo de, não, eu vou ficar tranquilo aqui durante 6 meses, vou ficar tranquilo durante 1 ano, de acordo aí com o planejamento financeiro que você fez. É um momento para você experimentar. Então, por que não voluntariar? Por que não trabalhar de graça para um amigo que está fazendo o que você quer fazer? Então, a partir do momento que eu ressignifiquei o meu sabático, aí eu comecei a aproveitar melhor. Uau! Nossa, eu nunca tinha pensado dessa forma. Incrível. Eu, no meu caso, quando eu pedi demissão, estava na pandemia. Então, foi março de 21. E, e eu, até o momento, eu não tive um sabático. Eu posso dizer que eu experimentei fases pequenas, de pequenos sabáticos, principalmente no começo do ano passado. Mas eu não tive essa fase e eu sinto que ela é muito importante. Se você tem a oportunidade, né, financeira, planejamento de fazer um sabático, pode ser importante porque é o momento que sua mente precisa para resetar algumas coisas. Então, tudo vai depender de cada pessoa e de cada momento e de cada transição. Mas eu vejo como algo, é uma oportunidade. Eu vejo o sabático como uma oportunidade. E ela pode ocorrer sim. É um dos planejamentos que eu ainda tenho, né, nessa minha carreira, de fazer um sabático. Um sabático até, no meu caso, vai ser espiritual, para que é um momento de virada de chave da vida, de grande virada de chave. Então, se você, por exemplo, está fazendo uma transição e fala, não, agora eu já preciso começar a empreender, eu tenho uma reserva pequena, eu já estou com alguma ideia que eu preciso colocar, vai em frente. Mas tenha essa oportunidade em vista e pode até se preparar, se isso fizer significado para cada pessoa, de usar esse tempo do sabático, seja para esvaziar a mente, seja para fazer um trabalho voluntariado, gostei bastante disso. Mas é algo que ainda eu acho que tem muito tabu com a palavra sabático, sabe? Eu acho que a gente está cada vez mais evoluindo quanto
quanto a essa experimentação desse vazio, desse abrir o espaço, desse silenciar a mente, de novas formas de eu poder surfar nessas possibilidades de eu fazer uma transição de carreira, ou de eu mudar, sair do empreendedorismo de uma empresa para uma outra. Então, fica a reflexão. A hora que você enxerga o sabático como uma preparação para a sua próxima etapa da jornada, muda completamente, porque aí você está enxergando tudo que eu estou fazendo aqui é para dar um reset, vou descansar um pouco, vou viajar, vou fazer uma viagem mais longa, vou me conectar com novos hobbies. Olha a liberdade que você ganha a partir do momento que você não tem um compromisso fixo. E pegando o gancho da preparação, é importante também a gente não ficar numa eterna preparação, de nunca se sentir preparado o suficiente para dar o passo de ou mudar de cargo, ou mudar de empresa, ou mudar para o empreendedorismo. Então, a partir do momento que você se prepara demais, você está caindo lá no predador do perfeccionista. Então, é importante ficar atento quanto a isso. Então, se você programou 6 meses para fazer essa preparação, usa esses 6 meses. E algo importante também que é bom desmistificar, inverter a lógica. Muitas pessoas acreditam que você tem que estudar para trabalhar. Mas isso não é uma verdade absoluta, porque imagina que você faz um curso ali, a depender do curso, ele dura 6 meses, dura 1 ano. Depois você vai trabalhar e descobre que não era aquilo que você queria fazer. Você perdeu 6 meses ou 1 ano, né? Aí fazendo só o cálculo certinho lá das horas, né? Mas em termos de cronologia foi 1 ano embora. Então, experimente trabalhando. O voluntariado é uma forma de você experimentar trabalhando. Lançar um produto só para amigos é uma forma de você trabalhar naquilo que você quer estudar. Você chamar as pessoas na sua casa. Você falar, pessoal, vamos jantar? E aí termina o jantar. Deixa eu apresentar uma coisa aqui para vocês. Também é uma outra forma. Então, trabalhe e depois estude. Sim. Não, e até montando um produto mesmo, digital, mas em escala muito menor, que a empresa, né, fala tanto da metodologia ágil, que é isso, você experimenta, você vê o que deu certo, o que não deu certo, você aprimora e aí você vai para a próxima etapa. Então, é toda essa questão de não espere ter todos os conhecimentos, de todas as ferramentas, de todas as possibilidades para daí colocar algo que vai ser transformador na vida. Eu já caí nessa armadilha. Já caí e não faz muito tempo e que era o que estava muito me paralisando. Então, a partir do momento que você tem um conhecimento que você sabe que já vai ajudar muitas pessoas que não têm contato com aquele conhecimento, compartilhe isso. Isso é o seu servir. Só você trabalhando, colocando o seu servir, é que você vai saber, olha, isso daqui eu preciso aprimorar, isso daqui foi muito bom, isso daqui dá para adicionar tal coisa. Mas se ficar só na mente dos estudos ou dos pensamentos sem materializar, causa que a gente fala até daquela obesidade mental. E chega um momento que até a criatividade cessa, porque a mente está tão cheia. E para quem acredita em energia, o universo está falando, nossa, mas tem tanta coisa que essa pessoa já estudou e não pôs em prática, não vou mandar mais nada de informação, porque precisa fazer esse download. Então, a ideia do caderninho, né, ou da anotação, do Notion, de um Trello, um bloco de notas, é muito importante justamente para ter, sabe, eu tenho uma pastinha que chama Insights. Vem algumas coisas, eu vou lá e anoto. Ou num caderno, ou num bloco de notas, para justamente não perder isso. E aí depois você vai juntando para não ficar nessa armadilha só dessa obesidade mental e de não colocar esse servir, que eu já disse aqui no episódio, é um egoísmo você segurar muita informação só para você, um preciosismo de achar que você vai, né, ter aquele momento eureka
e aí pode chegar lá na frente, pode dar essa frustração. Então, com o que você tem hoje, tem muita gente que pode ser beneficiada com todo o conhecimento que você já tem hoje. Então, coloque em prática. Hum. Você falando de obesidade mental, veio um insight. Vamos lá, universo, como pode melhorar? Os nossos antepassados falavam que a mente vazia era a oficina do diabo. E não é, né? A obesidade mental é a oficina do diabo. Você tá tão cheio de coisa na mente que como que você vai conseguir ter clareza, discernimento para fazer alguma decisão? E aí, quando a gente olha para a meditação e olha para o budismo, é um esvaziar da mente. E aí eu trago outra analogia. Olha até onde eu fui enquanto você tá falando. Vamos lá. Que a gente só encontra o nosso propósito e a gente ouve a voz da alma a partir do momento que a nossa mente está vazia. Então, se as suas mãos estão carregadas de coisas, como é que você recebe um presente? É assim que funciona o universo. Perfeito. Então, você que está aqui com a gente nessa jornada, chegou com a gente aqui até esse episódio e ainda não se conectou com a sua essência, ainda não se conectou com a sua alma, não está conseguindo escutar e está meditando e não está ainda assim se conectando, presta atenção nisso que a Rê trouxe. Obesidade mental. Se a sua mente estiver muito obesa, você não consegue fazer nada. Se você sente que está nessa etapa, a sua prioridade a partir de hoje, a partir de agora, terminou o podcast, é essa. Começa a fazer os uploads, começa a anotar, começa a ensinar as pessoas, começa a validar, começa a se movimentar. O universo, para que ele traga o que você está pedindo aos céus, ele precisa te encontrar em movimento. Então se movimenta. E se não quiser se movimentar de uma forma mais profissional, porque não tem clareza, vai fazer em formas de voluntariado, vai fazer com amigos, que é igual que você trouxe. Existem inúmeras formas de trazer esse servir para o mundo. E isso, quando você mais dá, mais você pode receber. Né? Então, dentro, né, da constelação sistêmica, existe uma lei: dar e receber. Quanto mais eu dou para o universo, mais eu recebo em troca. Então, é algo. É uma preciosidade desse episódio de hoje. E a gente começou falando do episódio, que o nosso título é sobre fluindo entre o caos e a ordem. Por quê? Porque a gente fala-se tanto na definição do flow. O que é o flow? O flow é justamente esse fluir entre o caos e a ordem. Então, quando você está começando numa primeira etapa, numa grande mudança, você pode ir para uma questão muito engessada e aí achando que você vai controlar tudo o que vai acontecer e muitas vezes pode estar passando uma oportunidade de ouro na sua frente e você não está enxergando. E de um outro momento, se você não tiver uma disciplina, se você não tiver, né, algumas coisas que a gente já falou aqui no episódio, as coisas vão se desestruturar e você pode cair muito numa procrastinação. Então, como fluir entre um e o outro é a chave de você se conectar com as sincronicidades do universo e com os convites que a vida também te traz, como a gente já trouxe em outro episódio, não foi? Sim. Eu até hoje, e acredito que vai mais alguns anos nisso, eu tô me debruçando sobre esse assunto de caos e ordem, porque eu percebo que em muitos momentos da minha vida eu fui muito pro caos, ou seja, você deixar muito para que o universo cuide das coisas e que as coisas se corrijam naturalmente. E eu já fui muito para a ordem de, por exemplo, das 7 da manhã até as 7 da noite, eu tenho horário para tudo certinho e bonitinho. Hoje eu já consegui encontrar um equilíbrio ali de entender que nem tudo precisa ser planejado. Por exemplo, tarefa simples, você não anota, você faz. Então, antigamente, eu colocava todas as tarefas ali,
as simples, as complexas, as médias, tudo ali. Outra coisa que me ajudou também nesse processo de me conectar com uma ordem que funciona para mim, que não existe a ordem que funciona para todo mundo. Existe a ordem que funciona para você. Por exemplo, o Elon Musk, ele agenda 3 tarefas por mesmo horário. Como ele é multitarefa, se ele ficar fazendo uma tarefa por vez, ele se dispersa. Então ele fala, das 9 até as 11, eu vou fazer essas 3 coisas, mas não tem ordem entre essas coisas e não tem uma que precisa ser concluída primeiro, e ele pode fazer as 3 ao mesmo tempo, faz um pouquinho ali, faz 10 minutos dessa, faz 15 minutos da outra, 20, depois volta na primeira de novo, mas isso é o que funciona para ele. Para mim, eu tentei usar isso e funcionou em partes, então eu tô tateando ainda esse modus operandi para entender o que realmente é o melhor para mim. Perfeito. Excelente reflexão, Fê. Eu acho que nunca tentei essa do Elon Musk, mas eu acho que eu iria entrar num ciclo de mais aceleração, assim. Não sei, precisaria experimentar. E assim, o que eu vejo que para mim foi uma mudança de chave é muito desse lugar, né, até dos compromissos, das tarefas, das atividades, porque muitas vezes, eu já falei, acho que em algum dos episódios, né, que eu acessei muito um perfil muito controlador, que eu era principalmente quando eu estava no mundo corporativo. E quando eu fiz a transição, e fui me conectando com a espiritualidade, porque as 2 coisas aconteceram meio que juntas, entender de ser menos rígida com alguns compromissos e algumas atividades. Então, por exemplo, tinha algum atendimento, algum compromisso marcado, que, por exemplo, acabava desmarcando. Talvez a Regina do passado ia falar: "Ai, não acredito. Separei esse horário aqui, deixei de fazer um monte de coisa", porque ia entrar na reclamação, entrar na vítima. Hoje é muito você se conectar, ok. Se isso acontecer, qual é a oportunidade? Eu já tinha bloqueado aqui esse horário na minha agenda. Qual é a oportunidade que eu tenho de fazer alguma coisa, de fazer uma leitura, de fazer algo que talvez não estava programado e eu posso colocar nesse lugar? Então, trazer essa flexibilidade, que é um pouco o que o Flow fala, de trazer menos enrijecimento para algumas atividades e planejamento. Lógico que não pode ser total caos, mas então por isso que o Flow é a combinação, né, do caos e da ordem. É como que você surfa nessa combinação. Não é fácil, né? Eu às vezes me pego um pouco mais também na ordem, um pouco mais no caos, e eu vou vendo, mas é um convite para que você possa se permitir experienciar os convites que vêm para a vida, novas formas de você trabalhar, novas formas de você se conectar com algumas pessoas, porque quando você solta esse controle e vai se permitindo ver o que pode trazer de novo, eu te garanto que as surpresas são maravilhosas. E aí, algumas pessoas devem estar com uma interrogação na cabeça ali, né? Como é que eu solto o controle e não caio no caos, né? Essa é uma reflexão que eu me fiz muitas vezes. E aí eu entendi que quando você deixa de soltar o controle, mas você tem presença, você tem consciência sobre tudo que está acontecendo, aí não é um simplesmente soltar do controle, é um soltar consciente. E outra chave importantíssima, nossa, que eu aprendi sobre essa questão de navegar entre caos e ordem, é você deixar para estabelecer se aquilo é caos ou se aquilo é ordem, no encerramento ou na conclusão de etapas de um ciclo. Porque se você ficar o tempo todo verificando, agora estou no caos, agora estou na ordem, você aciona aquele sabotador lá do hipervigilante. E aí você não está no flow nenhum, porque você está vigiando ali no sentido de controle tudo que está acontecendo. Então você não deixa nem que nem a ordem nem o caos prevaleçam, você acaba indo para os extremos. Então, uma coisa hoje que eu faço eu estabeleço períodos em que eu vou avaliar se a semana anterior foi caos ou foi ordem.
o mês anterior foi caos ou foi ordem? Não o tempo todo ali me criticando e olhando para aquilo. Nossa, perfeito, Fê. E é por isso que é importante, aí você pode determinar, né, se no final da semana, ao final do mês, fazer uma avaliação do período. Que a metodologia ágil, ela fala isso, né, quando você vai implementar um projeto e tudo mais, quais foram os aprendizados que eu tive? E aí isso você pode trazer isso para suas atividades de uma semana. Achei excelente. Em processos de coaching, eles até, eu lembro quando eu fiz, estimula para que você faça essa análise, porque você começa a trazer a sua autoobservação, você começa a trazer novas percepções do que funcionou, do que não funcionou. Que é isso, você sabe o que funciona ou não para você. Então, somente com esse ato de observação. Então, fica o convite, gostei, vou implementar para mim também. Boa. E quando a gente fala de CLT, né, tá parecendo que esse episódio ele é puramente para a pessoa que quer empreender, mas toda a jornada que a gente está fazendo até então, perceba que ela está construindo valores e virtudes. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, ela pode ser aplicada tanto para o empreendedorismo quanto para o seu servir ali dentro de uma corporação. O que você vai fazer vai ser ajustar a sua percepção relacionada àquilo. Você vai se recolocar, às vezes, em termos de cargo. Quantas vezes eu não vi, por exemplo, uma pessoa passou 5 anos querendo ser gerente, chegou à gerência e se transformou. Virou bicho, começou a se dar mal com todo mundo. É porque a pessoa não sabe ser uma boa gerente? Às vezes ela estava querendo ser gerente só por ser gerente, só porque ganhava mais. Ego. E existe hoje dentro de muitas empresas as carreiras em Y, em que você não precisa ir para um cargo de liderança, mas você pode ir para um cargo de referência técnica. Então, você está querendo a gerência por quê? Porque você sempre quis liderar, porque você sente que isso está no seu coração, que está na sua alma, ou porque você está ali naquele modo sobrevivência, querendo ganhar mais e os boletos chegando e você tem seus sonhos e os seus sonhos estão incompatíveis com o que você ganha. Às vezes é melhor você ter um servir paralelo e continuar ali no seu servir mais conectado com a sua essência, do que você querer dar um passo para um cargo que ganha mais e acabar transformando tudo isso numa grande armadilha para todo mundo, para você, para a empresa, para os colaboradores, para os liderados. Total. Para mim, eu vejo isso como menos uma jornada de buscar cargo. Porque o que acontece? Eu vi isso acontecer na prática. Muitas pessoas, em conversas, falavam: eu não quero ter cargo de liderança. A pessoa não se vê com aquele esquema. E muitas vezes, algumas situações acontecem dentro da empresa onde tem pessoas ocupando o lugar de liderança e que não querem estar ali. E tem ao contrário, pessoas querendo ocupar lugar de liderança e que não conseguem por determinada, aí gera frustração e tudo mais. Então, acho que independente até, né, se vai ter cargo de liderança ou não vai. Então, tem inúmeras pessoas que falam: eu gosto de trabalhar no mundo corporativo. Eu tenho várias pessoas que eu conheço e a gente precisa de pessoas, né, para produzir os diversos artefatos. A gente precisa de pessoas, de médicos, de dentistas, a gente precisa de pessoas, arquitetos, engenheiros, a gente precisa disso. Então, o mais importante é você estar conectado com seus valores, com suas habilidades, com o seu servir. E a partir do momento que você se conecta com toda essa jornada de autoconhecimento, com toda essa conexão com a sua alma, trazendo esse equilíbrio, sabe, de saúde física, mental, emocional e espiritual, eu falo que você pode ser um agente infiltrante dentro desses meios. Porque a sua consciência vai mudar. E a partir do momento que você muda a consciência, você serve de exemplo para outras pessoas. Então, independente do cargo que você ocupa, eu faço um convite aqui. Se você quer ou não quer sair do corporativo, você está servindo de exemplo para o outro. Então, é um convite para você ver qual é o rastro que você está deixando,
quais são as suas atitudes, as suas palavras, porque se sua alma está vibrando de um lugar leve, isso vai inspirar outras pessoas, onde quer que você esteja, seja empreendendo, seja dentro do mundo corporativo, seja nas mais diversas carreiras que você quiser ocupar. Uhum. O mundo precisa das pessoas conscientes em todas as posições. Uma tendência natural de quando você adquire consciência é você, de repente, querer se isolar, querer se... Quantos amigos e amigas terapeutas a gente conhece que, na verdade, entraram para o mundo da terapia não como uma busca, mas como uma fuga? A pessoa tinha uma carreira ali, mas acabou tomando uma decisão porque acreditava também que você empreender é a única saída. E às vezes não é. O mundo precisa de pessoas conscientes na política. E como precisa. E como precisa. Nossa, como tá Não. precisando. Não vamos entrar aqui em detalhes, mas precisa. Em todas, tanto na direita, quanto na esquerda, quanto no centro, em todos, a gente está precisando de pessoas conscientes. Dentro do direito, dentro da medicina, quantos médicos às vezes estão ali só tratando sintomas e negligenciam a medicina integrativa, não Sim. tem consciência, médico que não tem consciência, médico que não sabe cuidar da própria saúde, nem muito menos a mental. Amigos médicos me falam, nossa, como eu conheço médicos que estão totalmente doentes mentalmente, psicologicamente, porque não tem consciência do que está acontecendo, entrou na carreira ali por um motivo, e aí não consegue exercer a função como gostaria, né? Então, é importante a gente olhar para tudo isso com um pouco mais de candura. Sim, com certeza. E a partir do momento que a gente vai tomando essa consciência, é uma jornada também de um autoconhecimento mais profundo. Então, sim, é convite para corajosos, porque você vai começar a se conectar com as profundezas também da sua alma, mas isso é algo que vai te trazer patamares de evolução e de conexão com a sua alma, com relações mais saudáveis, com poder de autoobservação muito grande. Então, quando a gente fala de toda essa jornada que a gente está percorrendo, né, aqui nos episódios, falando dessa de transição de carreira, seja indo para o empreendedorismo ou para continuar no CLT, esse convite que a gente faz vai te levar para uma profundeza de autoconhecimento e que eu tenho certeza que você vai aprender muito mais sobre si nesse processo. Uhum. Sim, totalmente. Nossa. E você que vai continuar no CLT, eu quero conversar com você agora. Perceba que ao longo de todos esses episódios, quais foram os valores, virtudes que você desenvolveu. Tudo que a gente falou aqui é aplicável para quem vai continuar no CLT. Então você desenvolveu clareza, você desenvolveu discernimento e distinção. Então você sabe o que te distingue, o que te torna um humano distinto perante aos demais. Então, a chance de você, por exemplo, ser substituído na sua empresa é muito pequena a partir do momento que você sabe o que te torna único. Você agora sabe acessar a coragem, porque a gente ensinou nos episódios anteriores como que você ativa e reacessa isso, que você já mostrou no passado que você tem essa coragem. E agora, nesses 2 últimos episódios, a gente está falando muito mais sobre realização. Como é que você ativa esse poder de realizar isso, você aplica para a sua vida toda. Sim. E a partir do momento que você conhece mais sobre si, é isso, você vai começar a fazer, em vez de esperar que seu líder venha falar com você sobre alguma oportunidade, você mesmo vai ter a reflexão se você está ocupando o seu lugar, né? Como diz o Danny Black, cada um é um, todo um é uma peça de um quebra-cabeça. Será que a sua peça está bem encaixada nesse quebra-cabeça da sua vida, da sua jornada? Então,
seja protagonista da sua vida. Reflita se você realmente está ocupando seu lugar. Maravilhoso. E o último recadinho aqui antes da gente finalizar o episódio é lembrar que essa jornada do empreendedorismo é uma jornada que vai tirar muita coisa debaixo do tapete, porque o maior erro do empreendedor hoje, até o Apolinário, do dono da Polishop, fala, o maior erro que o empreendedor enfrenta e comete ao longo dessa jornada é achar que todas as questões que ele vai enfrentar são relacionadas ao externo. O empreender, a jornada de empreendedorismo, é uma jornada de muito autoconhecimento, de trabalhar as suas luzes, de trabalhar as suas sombras, de se entender mediante os conflitos. Raramente uma empresa quebra ou encerra por conta de fatores externos. Até nas maiores crises, as empresas que quebraram foi por alguma coisa interna, alguma resistência à mudança. Às vezes por culpar demais o externo, mas veio a pandemia e aí aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa, e minha empresa quebrou. Mas muitas pessoas prosperaram na pandemia, souberam se reinventar. Ao invés de ficar focando ali no problema, olha lá, isolamento, 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 as pessoas foram fazer algo. Salvo exceções, a gente sabe que existem exceções que realmente não tinham o que fazer mediante a pandemia, dependendo do modelo de negócios da pessoa. Então, entenda que essa jornada empreendedora é uma jornada do eu. Perfeito. E é isso, pessoal. A gente está seguindo para o final dessa jornada, né? Hoje, então, a gente está no 7º episódio dessa jornada. A gente já passou por diversos passos, onde a gente foi gerando clareza, foi trazendo discernimento. A gente falou sobre como ativar a coragem através de um planejamento, trabalhando tanto a parte racional, quanto emocional, quanto espiritual. E a gente está chegando aí como que você consegue se realizar. Então, se você não viu, se esse é o primeiro episódio que você está vendo, assista os anteriores, porque tem uma jornada maravilhosa que a gente percorreu até aqui e tem um pouquinho mais ainda no próximo episódio. E aí algumas pessoas devem estar se perguntando, a jornada está chegando ao fim? O podcast vai acabar? Não, é o fim desta jornada. Uma jornada em que a gente passou por todos esses pontos que a gente sempre comenta no começo dos episódios. Então, se você curtiu esse episódio, não deixa de comentar aqui o que mais tocou a sua alma nesse episódio, o que reverberou, o que você enxergou daí, que só você enxergou. Existe algo aí que só você viu. Então, compartilha com a gente, que ajuda muito a gente aqui a estabelecer quais são as pautas, o que a gente vai trazer, quais são os olhares, qual que é o momento que você está vivendo aí, e você está percebendo o quanto que esse conteúdo é valioso. A gente está aqui praticamente dando um curso, um workshop, porque tem exercício, tem citação, tem filosofia, tem ferramenta. Então, divulga esse trabalho que vai ajudar muitas pessoas, incluindo nós. Sim, com certeza. E se você quer receber mais desse tipo de conteúdo, siga a gente, né, nas suas plataformas preferidas. Então, podcast Dialetos da Alma, tanto no YouTube, quanto no Spotify, na Apple Podcast. Recomende. E o Fê, a gente tem aqui nossos servires, né? No último episódio a gente falou, então, sobre a mentoria de transição de carreira, que está aberta. O Fê também com a jornada de arquétipos para trabalhar essas potencialidades. Então, podem entrar em contato com a gente, que vai ser uma honra poder colaborar aí na jornada de vocês. Maravilhoso. Gratidão, Rê. Gratidão, pessoal. Até o próximo episódio. Até!